nós aqui um dos nossos vídeos estudando no CC, com a parte dos divisores, do cálculo dos divisores de um número. Para você determinar o conjunto dos divisores de um número, como você deve proceder? Na prática, você deve fatorar o referido número, ou seja, os divisores de um número, senhores, nada mais, nada menos, são obtidos em cima dos fatores primos desse número. Vamos, por exemplo, fazer aqui o caso do 90, ou seja, determinar os divisores do 90. Como você procede? O primeiro passo é você ter que decompor esse número em todos os seus fatores primos. No caso, vamos supor aqui a decomposição do número 90 em seus fatores primos. Quando você faz essa decomposição, vamos concluir com o passo 2. Praticamente, traçamos uma linha e escrevemos o 1, porque ele é considerado o divisor universal, ou seja, de todo e qualquer número. Então, nós vamos passar uma outra linha aqui, e acima ou a lateral dessa linha, nós jogamos o 1. Por que o 1? Porque ele é considerado, senhores, o divisor de todo e qualquer número. Então, começamos os divisores por ele. Para a gente continuar, vamos aqui aos passos 3, inicialmente, na continuidade. Vamos fazer o quê? Multiplicar sucessivamente cada fator primo pelos divisores já obtidos. Escrevemos esses produtos ao lado de cada fator primo. Ou seja, senhores, esta é a região que nós vamos determinar os divisores do 90. Para isso, vamos tomar cada um desses fatores e multiplicar pelos divisores aqui já obtidos. No nosso caso, só temos por enquanto o divisor 1. Então, acima desse fator 1, 2, que é o primeiro do 90, vamos multiplicar o 2 pelo 1. Então, senhores, 2 vezes 1 é o 2. Não há mais nenhum divisor acima do 1, do 2, desculpa. Vamos para o outro fator, que é o 3. O que você faz agora? Toma o fator 3 e multiplica pelos divisores que estão acima dele e não estão ainda em repetição. No nosso caso, vamos fazer então o 3 vezes 1 e o 3 vezes 2. 3 vezes 1 é o 3, 3 vezes 2 é o 6. Senhores, novamente o fator 3. Então, chegou a vez do 4. Os divisores já obtidos não precisam ser mais repetidos. Ou seja, se você tem aqui uma repetição de fator, não há necessidade de você fazer o 3 vezes 1 de novo, porque o 3 vezes 1 você já fez. O 3 vezes 2 também. Mas há necessidade de você fazer o quê? O 3 vezes o 3 e o 3 vezes o 6, que nos dá o 9 e o 18, respectivamente. Bem, senhores, chegou a vez do 5. O que nós vamos ter que fazer agora? Vamos pegar esse 5 e multiplicar por todos eles que estão acima, todos os divisores que estão acima do fator 5. Então, senhores, vai ficando 5 vezes 1, que é o 5, 5 vezes 2 é o 10, 5 vezes 3 é o 15, 5 vezes 6 é o 30, 5 vezes o 9 é o 45 e 5 vezes o 18, senhores, é o 90. Aqui, então, senhores, nós temos o conjunto dos divisores do 90, inclusive um detalhe, né? Ó, o último, ou seja, o maior deles é ele próprio, porque todo número, com exceção do zero, né, divide a si próprio. Então, podemos dizer que esses elementos colocados aqui, organizados em ordem crescente, são justamente os divisores do número 90. Senhores, então, aí uma das maneiras de você calcular os divisores de um número. Vamos aqui a um reforço, determinar os divisores do 72. Então, já sabemos, nosso primeiro passo é fatorar o 72. Segundo passo, vamos passar uma vertical paralela anterior dos fatores. E para a gente começar, vamos começar com o divisor universal, que é o 1. Para continuarmos, vamos fazer o 2 vezes 1. Vocês vão tomar esse 2, ou seja, aliás, todos eles e multiplicar pelos divisores já existentes. Nosso caso inicial, 2 vezes 1 é o nosso 2. Não tem mais nenhum divisor acima desse primeiro fator 2, vamos passar para o segundo. Não há necessidade de mais de 2 vezes 1, mas fazemos o 2 vezes 2, que é 4. Outro fator 2, senhores, então também não há necessidade de a gente fazer os de cima. Fazer só o novo aqui que está acima dele, ó, 2 vezes 4 é o 8. Fator novo, né, senhores, é o 3. Vamos ter que fazer o 3 vezes todos eles. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8,
24. Novamente, fator 3. Não há necessidade de pegar todo mundo, mas vamos pegar os em cima aqui desse fator 3, ó, anterior. Então, 3 vezes 3 é o 9, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 2, 36, e 3 vezes 24, senhores, é o 72, que é justamente quem encerra. Então, podemos citar o conjunto dos divisores do número 72, desculpa aí, é o 1, 2, 4, 6, etc. até o 72. Desculpa aí a rata, no lugar de divisores do 90, são os divisores do 72. Senhores, se a pergunta fosse apenas quantos são os divisores de 72, qual é o nosso serviço? Nós vimos no vídeo anterior, fatoramento 72, no caso aqui é o 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, acrescentamos 1 a cada um dos respectivos expoentes dos fatores e multiplicamos os resultados entre si, no nosso caso 4 vezes 3, que são, porque é igual a 12. No caso, senhores, o divisor do 72 é em número de 12. Senhores, como você calcula o máximo divisor comum por intermédio do método fatoramento? Para você fazer pelo método fatoramento o MDC, o maior divisor comum entre dois ou mais números, por intermédio do fatoramento, você tem que fazer a decomposição, então, o fatoramento desses dois números. Ao decompor esses dois números, você parte para o final. O segundo passo já nos dá o MDC, que é quem? É o produto dos fatores comuns a eles, ou seja, dois ou mais números, elevado ao menor expoente. Então, senhores, vejamos isso aqui na prática. Como você calcula o MDC entre o 36 e o 90? Primeiro passo, senhores, temos que fatorar o 36 e o 90. Vou pegá-los aqui já fatorado. Fatoramento do 36, 2 quadrado vezes 3 ao quadrado. Fatoramento do 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Senhores, processo passo 2 decisivo do MDC. Quem é o MDC? Vamos repetir. É o produto dos fatores primos comuns a eles, elevado ao menor expoente. Senhores, fatores primos comuns, nós só temos aqui em relação ao 36 e o 90, o 2 e o 3. Vamos tomar aqui essa observação. Fator comum 2. O de menor expoente é simplesmente 2. E 3 ao quadrado, senhores, já que são iguais, vai descer um deles. Ou seja, o MDC do 36 e o 90 fica a ser o fator primo 2, menor expoente, vezes o 3 vezes 3, ou então 3 ao quadrado. E aí, senhores, 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, é o 18. Podemos, então, citar, senhores, que o MDC entre o 36 e o 90 é o número 18. Então, senhores, aí uma das maneiras de você tirar ou determinar o MDC entre dois números por intermédio do método fatoramento. Bem, senhores, no mais, bons estudos. Valeu, até a próxima.